Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Vamos aqui mais um vídeo com perguntas e respostas, como já é praxe nas segundas-feiras. Temos hoje uma série de perguntas feitas por uma única pessoa, mas ela tem um desdobramento bastante interessante, porque ela trata de um assunto muito importante que está acontecendo com muita gente ultimamente, que é a questão desses jovens, principalmente, com dependência química. A pergunta que me foi enviada aqui diz: meu filho é dependente químico e, em consequência disso, está com esquizofrenia. É muita dor para uma mãe. Como aliviar a dor dele e a minha? Também tenho 2 irmãos gêmeos com 62 anos e cuido desde o desencarne da minha mãe. Meu filho é amoroso, trabalhador. Por que precisa passar pela dor? Seu resgate é meu? Ele passa mais tempo nas clínicas que em casa. Ele reza muito e se culpa o tempo todo. Vamos ver aqui o que nós podemos trazer para aliviar a dor desta mãe, desse rapaz, e que também é a dor de muita gente. Todos nós conhecemos pessoas próximas ou pelo menos conhecidas que passam por essa situação. A questão da proliferação das drogas, ela tem, sim, sempre um sentido espiritual, porque é uma forma de resgate que muitas almas escolhem para quitar as suas pendências de vidas passadas. Não somente aquela alma, mas todo o grupo familiar que convive no mesmo teto, na mesma família, ou mesmo famílias diferentes, mas no grupo familiar, nas vizinhanças. Mas tem uma outra coisa também que é importante saber, que quem criou tudo isso já sabia o estrago que ia fazer. Nós sabemos que a batalha final é a luz contra a sombra, e é essa batalha que estamos vivendo atualmente, com os últimos embates ainda neste velho mundo de provas e expiações que está finalizando o seu ciclo. As trevas, antes de deixarem este planeta, tentam fazer o estrago maior que podem. Tudo aquilo que hoje se vê realmente a olhos vistos, e aquilo também que não vemos, mas que causam dor e sofrimento para as pessoas, foram coisas criadas por essas pessoas encarnadas, obviamente, mas a comando, amando, daquelas forças não físicas que foram, felizmente, para o planeta, já removidas daqui, mas deixaram os seus representantes, ainda encarnados, e continuam com a sua programação mais um tempo. É difícil que possamos encontrar uma outra situação que causa mais estrago numa família que as dependências químicas ou de outros produtos, a qual, principalmente, esses jovens das últimas décadas, de 1970, 1980, em diante, e hoje parece que se alastrou como um rastilho de pólvora e que vai numa velocidade
incrível, na mesma velocidade com que está finalizando este ciclo. Temos também uma causa que também conta, que após o encarne de milhões de almas numa encarnação compulsória, que nós já falamos aqui várias vezes, aí na década de 50 e 60, também vieram milhões de almas chamadas de crianças índigo, que vieram com o propósito de revolucionar esta fase final, esse último século de transição planetária, e que vieram na década de 70 e 80. Também foi falado muitas vezes que na década de 90 e a partir do ano 2000 vieram então outra leva, com várias levas de espíritos, de almas, denominadas de cristal. Depois vieram os diamante, os esmeralda e, por fim, os arco-íris, porque eles têm aura colorida, não é mais só azul dos índigo, nem cristalino dos cristal, e nem diamante dos que têm a cor, o azul bem clarinho, e os esmeralda que tem a aura da cor verde esmeralda. Esses agora eles têm uma mistura de funções, de poderes curadores e de outros tantos poderes, e então eles vêm com a aura multicolorida. Mas foi na década de 70 e 80 que aquelas almas encarnadas com o espírito de fazer mudanças, promover mudança, eles foram catalogados como rebeldes, porque eles queriam mudar e fizeram muita força para mudar. A boa intenção, mas encontraram muita resistência e eles acabaram por se perder em função da resistência encontrada, e eles entraram então no caminho das drogas, e foi um momento também oportunista para as trevas, que sabiam disso, sempre souberam tudo. Eles vieram de dimensões superiores, como anjos caídos, trazendo conhecimento. Não é porque eles são das trevas que eles não têm uma inteligência, uma consciência mais elevada, porque eles vieram de mundos onde essa consciência era mais alargada. Então eles sabiam, tanto sabiam que eles tinham a ficha de cada encarnado, sabiam quem era quem, qual a missão. E quanto mais missão, mais atacado era. Por isso as pessoas que tinham mediunidade, a partir dessas últimas décadas, ali por 1960 em diante, 70, também foram muito visados com ataques, ditos ataques espirituais, que nada mais eram que ataque das trevas. Quando as trevas não podiam, eles achavam os encarnados para fazer o serviço, e eles sabem exatamente a quem buscar, porque eles conhecem a consciência de cada um e as tendências de cada um. Sabem os pontos fracos, sabe aquele que tem ambição, aquele que tem o ego muito elevado, o desejo de poder. Enfim, tudo que já foi falado aqui durante esses últimos 10, 12 anos. Então, hoje tem ainda um grave problema neste planeta Terra, que são os vícios de qualquer tipo, mas principalmente a influência do meio, que ajuda a divulgar e a disseminar ainda mais essa tragédia que abala tanto as famílias. Os vícios, eles são provas não vencidas em vidas passadas e que muitas almas deixaram para esta última encarnação para vencer. Mas os vícios, eles têm uma energia que independe do motivo pelo qual o vício é manifestado. Pode ser um vício de álcool, um vício de jogo, um vício de
cigarro, um vício de sexo, um vício qualquer. Não necessariamente de drogas, porque as drogas surgiram nas últimas décadas, pelo menos com essa disseminação desenfreada. Mas vício é vício e a energia é a mesma, e a prova é a mesma. Uma pessoa pode ter tido um vício de bebida alcoólica ou outro tipo numa vida passada e não venceu, e agora a prova é com o vício da dependência química. Mas tem muita gente que se enveredou por vício nessa vida sem ter a prova do vício. Influenciado pelo meio que vive e pelas normas vigentes na sociedade, enfim, todas as causas possíveis, a gente sabe disso. Não vamos aqui ficar relatando coisas que todos vocês sabem. Aqui a pergunta que me foi feita é que meu filho é dependente químico e, em consequência disso, está com esquizofrenia. A esquizofrenia não é uma coisa parceira do viciado. A esquizofrenia é uma coisa paralela. Tem gente que tem esquizofrenia e não é viciado. Tem viciado que não é esquizofrênico. Não necessariamente as duas coisas andam juntos. Mas, nesse caso, tem também um propósito, além da questão do vício, a esquizofrenia. Ela tem um outro sentido que, infelizmente, eu acho que todos os últimos tempos, não vou dizer todos os milênios, mas pelo menos desde que a psicologia foi desenvolvida e ensinada para as pessoas, foi esquecido de olhar a questão espiritual de cada alma. Nós somos personas, resultado dos personagens vividos em outras vidas. Cada existência, cada encarnação, a alma veste um personagem, e a soma desses personagens forma a persona, a personalidade, a psicologia de cada um, com as suas tendências, as suas virtudes, com as suas falhas, seus defeitos, porque é assim que a alma experiencia a evolução num planeta de provas e expiações. Muitos esquizofrênicos e também muitas pessoas que têm problemas mais sérios, tanto psicológicos como psiquiátricos, grande parte dessas pessoas tem uma mediunidade bem interessante, uma mediunidade bastante forte, um canal mediúnico que poderia ser usado para ajudar, porque o canal mediúnico é um meio medianeiro, médium significa medianeiro, entre dois planos. O plano físico da matéria, dos encarnados, e o plano dos desencarnados. A comunicação, como qualquer pessoa que tem mediunidade e trabalha sabe, a importância desse canal, desse meio de comunicação. E muitas vezes, por não entender, por não querer trabalhar isso, por ser atacado também, porque se tem um canal e não é usado, sempre aparecia os aproveitadores do canal. Está ali, livre. Então alguém ia aproveitar, quem aproveitava abusava das regras do bom senso, da ética e da moral, atacar e fazer o médium agir ao seu bel prazer dessas entidades perversas, negativas. E muitas vezes aquela consciência que está ali no corpo, ela não suporta isso. Então ela prefere uma proteção através de alguma forma, ela não é mais responsável por ela, como se ela fosse se esconder. A esquizofrenia é mais ou menos isso.
É claro que aqui não vamos dar termos técnicos e nem científicos, mas espiritualmente falando, é isso. É uma forma de proteção, autoproteção. Eu não tenho domínio sobre a minha consciência, então eu não sou responsável por nada. Se me mudam de opinião, se fazem eu mudar a minha vontade, das minhas ações, então eu não sou responsável. É assim que mais ou menos funciona. Claro que estamos aqui fazendo um parâmetro mais ou menos generalizado para que todos vocês possam entender que nem tudo é aquilo que nos é dito. Então, o esquizofrênico também ele pode ter optado para o uso de drogas como uma outra maneira também de se proteger, porque muitas vezes por trás do consumo de drogas tem também médiums que talvez não compreendam a situação, não se sentem confortáveis, são mal compreendidos, então conseguem um alívio através do produto que vai entorpecer a consciência, porque é isso que as drogas fazem, entorpecem. São fugas talvez inconscientes, mas são sempre fugas. Quem está com a consciência no pleno acordo com as suas vontades e o seu domínio, não precisa se esconder de nada, não precisa fugir de nada. É como se diz, se garante por si só. Então nós temos que olhar sempre com este olhar espiritual, compassivo, porque as pessoas que usam drogas, embora muitos acham que elas estão doentes, elas não são doentes, elas têm um problema a ser resolvido, que é a prova do vício. Elas não são más porque elas não vieram como almas malignas, elas apenas estão agindo de uma forma que elas acham que desta maneira elas conseguem aliviar um pouco aquela grande perturbação por não conseguir dominar, seja a mediunidade, seja a prova do vício. Olhar para essas criaturas, nossos familiares, amigos, enfim, pessoas até desconhecidas, mas que têm essas situações a enfrentar, sempre com um olhar espiritual, porque tudo está na alma. Quando tem alguém numa família, como diz aqui a pergunta, é muita dor para uma mãe? Sim. É muita dor para uma mãe, é muita dor para um pai também, para um irmão, para um filho, para um esposo ou uma esposa. Seja lá o que for, a dor é certa. Como aliviar a dor dele e a minha? Diz aqui a pergunta. Olha, essa fórmula eu acho que ninguém criou ainda, senão estaria sendo usada há muito tempo, porque todos gostariam de ter essa fórmula. Infelizmente não é uma fórmula mágica que você pode usar nesses casos. A compreensão é ainda o caminho, o início da trilha para encontrar possíveis soluções. Compreender. Compreender que é uma prova daquele que passa pelo vício, mas também é uma dura prova para aqueles que convivem. Então, há sempre uma causa. Tentar encontrar a causa. Se é uma causa desta vida, como, por exemplo, uma mediunidade que não está sendo desenvolvida, se é
algo que realmente a pessoa não foi compreendida e não foi acolhida, não foi amparada, e pode ser uma revolta a causa também, então, deste caminho. Mas também compreender que geralmente é uma conta independente de vidas passadas, uma prova a ser vencida, como disse, ou também um karma. E aqueles que convivem não estão isentos da responsabilidade, porque também lá atrás, numa vida passada, foram responsáveis pela desgraça de alguém, pela dor e sofrimento de alguém. E agora vem um plano de alma coletivo dentro de uma família, por exemplo, para quitar as suas dívidas em conjunto. Um paga, outro paga também, e todos os que se envolvem ali naquele grupo pagam a conta da sua maneira, com a sua cota. Uns sofrem mais, outros menos. Às vezes alguns conseguem sair daquele grupo e viver a sua vida, e não que ignorem, mas eles não estão ali para viver no dia a dia. Então a dor é menor um pouco daqueles que permanecem no dia a dia, a convivência com alguém com este problema. Nós precisamos entender que toda dor é uma oportunidade, é uma moeda de troca. Ninguém passa uma dor se não tem que passar, porque a lei divina é justa. Ela não iria trazer um filho para uma mãe, para um pai, ou um irmão para os demais filhos desse casal, se todos do grupo não tivessem, no seu próprio plano de alma, solicitado a oportunidade para quitar pendências. Porque ninguém era de endereço na reencarnação, como dizia o Chico Xavier. Cada um já está programado, porque tem algo em conjunto. Quando é um problema desses, é o grupo todo que paga a conta. Todos têm dívidas do passado. Poderiam ter escolhido ir para uma outra família onde não tem esse problema. Mas se tem conta de vidas passadas, então a alma iria sofrer uma dor, uma doença, uma outra desgraça, porque tem tantas, esse planeta de provas e expiações. Então, como aliviar a dor dele e a minha, como diz a pergunta? Compreendendo. Vai aliviar. E pode, inclusive, curar. Porque o karma agora não precisa ser por toda a vida. Ele pode ser aliviado. É uma condição agora desta encarnação atual que nós temos. Compreender encurta o tempo do sofrimento. Porque quando você compreende, se aceita, se entende, e então a alma está aqui para aprender, não está aqui para sofrer. O sofrimento é a resistência que nós colocamos para aprender as lições. Quando você aprende, é claro que a dor já está ali, senão não estaria com a oportunidade. Então ela vai se resumir a um tempo mais curto. Menos sofrimento, menos dor, menos tempo. É assim que está funcionando, e funciona. Mas nós temos que abrir o coração, olhar a vida como continuada, porque a alma é imortal. Ela apenas vem viver um personagem em cada encarnação, e esse personagem é o que está sendo vivido ali agora na sua família. A família da pessoa que fez a pergunta e de outras tantas. Cada um vivendo o seu personagem para formar a sua persona, que é o que vai ser a sua alma ao final desta encarnação. E vai ascensionar ou não, porque o prazo é agora. Aí também a pergunta diz: tenho 2 irmãos com 62 anos, 2 irmãos gêmeos, que cuido desde o desencarne da minha mãe. Não sei qual é o tempo, porque ela não falou. Mas, veja bem, para uma mãe, provavelmente aqui eu suponho que essa mulher esteja sozinha, não fala de marido, não fala de mais ninguém, fala do filho e dos irmãos.
Então ela tem uma carga muito pesada, porque eu não sei também aqui, não foi citado qual é o problema dos irmãos gêmeos. Mas se ela cuida, bom, 62 anos não é assim uma idade que possa se dizer que são pessoas que já não possam mais lidar com as suas coisas. Eu posso dizer isso porque eu tenho 72, 10 a mais e estou aqui trabalhando o dia inteiro, até umas horas da noite. Então, claro, tem pessoas que têm limitações. Então, provavelmente, esses dois irmãos gêmeos tenham limitações. Porque ela está cuidando, tem que ter cuidados, é porque tem necessidades. Então, tem um filho esquizofrênico, viciado, e dois irmãos que precisam de cuidados. Provavelmente, essa senhora, porque foi uma mãe, fez a pergunta, deve ter também uma idade bastante expressiva, suponho, e não é tão fácil. Então, a cruz é ainda maior do que como se tivesse só o filho para cuidar. E mais duas pessoas. E que vão ficar mais velhos cada dia, obviamente, vão exigir ainda mais. Mas é preciso confiar, porque a providência divina, ela nos ampara tanto que nós nem podemos imaginar o tanto. E ninguém paga o preço acima do que vale o produto. Ninguém passa aquilo que não precisa passar. Então confia. Confia na providência divina. Alguma coisa vai sempre acontecer para aliviar. É preciso lembrar que estamos aqui fazendo o arremate das nossas vidas, o ajuste final. Confia. Continuando aqui a pergunta, diz: meu filho é amoroso, trabalhador, por que precisa passar pela dor? Seu resgate é meu. Então o filho é amoroso e trabalhador. Sim, é uma qualidade interessante. Mas como nós sempre dizemos, tem a prova, tem a expiação. Não se sabe quanta conta cada um de nós tem das vidas passadas ainda pendente no carnezinho. É preciso entender que ninguém tem só desgraça e nem ninguém tem só vantagens. Na vida ela tem uma mescla, um pouco de cada coisa, assim todos podem levar a vida adiante, senão seria uma desgraça para quem tem só coisa ruim. Sempre tem alguma vantagem. O teu filho tem um problema da prova, do vício, tem um problema com a sua esquizofrenia, obviamente, mas também ele tem qualidades, é amoroso, trabalhador, são qualidades importantes. Eu acho que ele tem grandes chances de vencer também essa prova. Ele também precisa se esforçar, precisa querer, precisa se empenhar, porque não é só passando a mão e aceitando tudo. Como pais, ou mães, ou ambos, temos a obrigação sempre de ajudar, mas também cobrar responsabilidades. Afinal, depois dos 14 anos, a alma ela é livre das suas escolhas, tem o seu livre-arbítrio total. Ela é responsável pelas suas decisões, pelos seus atos, pelas suas ações. Aí tem uma questão importante. Por que ele precisa passar por essa dor se o resgate é meu? Não, o resgate não é só teu. O resgate é de ambos. Ninguém paga o que não deve. Vamos entender isso. Ele tem o resgate, tem a prova, também tem a expiação. E você tem, não tem a prova, porque você não é viciada, mas tu tem como mãe o resgate, sim. Não só com o teu filho, agora com os teus irmãos gêmeos também. Tem para ampliar um pouco a responsabilidade. Mas o resgate não é só teu, é dele também.
Ele poderia ser uma alma que vem em missão para te ajudar a vencer todas essas provas e pagar a conta. Mas eu acho que essa possibilidade é tão pequena que eu nem coloco aqui como possível. Teria outras almas necessitadas de pagar o seu resgate que poderia vir no lugar dele. Então, por que teria que vir ele numa missão? Não é preciso. As almas missionárias, elas escolhem um outro tipo de missão agora, nesses tempos atuais. São missões do bem, onde poucas almas ainda conseguem executar essa missão. Então, missionárias são aquelas poucas que vêm realmente para fazer a prática do bem, fazer algo em favor de si, mas principalmente do coletivo. Então, ali, o resgate não é só da mãe, é também do filho. Para concluir, diz, ele passa mais tempo nas clínicas que em casa. Então ele reza muito e ainda se culpa o tempo todo. Aí já entra uma outra questão, a culpa. A culpa é tão danosa quanto o medo, quanto a raiva, quanto a mágoa, o ressentimento. É uma energia terrível. Mas a culpa, ela não precisa sofrer por causa da culpa. A culpa é uma escolha de quem sofre a culpa. Porque veja bem, se nós estamos numa escola de almas, para aprender as lições, nós temos que conhecer o lado do bem e o lado do mal. Nenhuma alma vai fazer a ascensão como boa alma só conhecendo o bem, a luz. Ela precisa conhecer o outro lado, a sombra. Precisa passar pelas experiências. Por isso que as almas que vão para um mundo de provas e expiações, como a Terra sempre foi até aqui, elas fazem, às vezes, uma experiência de viver a sombra. Ela não tem que quitar um karma depois, porque ela não cometeu uma ação dita do mal, sabendo que aquilo era mal. Não, ela não sabia. Não sabia de verdade, porque tem muita gente que faz de conta que não sabe. A consciência dela não tinha consciência disso. Então ela fez a experiência. O problema é quando nós fizemos a experiência numa vida, aprendemos o lado da luz e o lado da sombra. Já está dentro da consciência. Numa outra encarnação, esquece as vidas passadas. A nossa consciência, ela tem um subconsciente que diz isso é certo, isso não é certo. Será que vocês duvidam disso? É só prestar atenção quando você vai fazer qualquer coisa. Você sabe se é coisa do bem, coisa do mal. Ah, mas isso a lei permite. A lei dos homens não vale nada perante a lei divina. A lei divina é a consciência. A consciência acusa. Isso não pode. Isso vai ter problemas com a lei divina, que é o que vale para a alma. A lei dos homens vale para os corpos, enquanto humanos. Para a alma enquanto humana. Nós sabemos sempre o que é ético e o que não é ético. Fazendo ação, sabendo que não devia, vai ter que fazer o resgate depois, o equilíbrio. Aí a culpa, ela vem de quando nós olhamos para trás e vemos que nós erramos. Mas mesmo que a gente tenha feito de propósito, sabendo que não devia fazer, nós sempre dizemos que não existem erros, existe aprendizado. Aprender com aquele erro, mesmo repetido. A primeira vez que eu fiz, eu me arrependi. Mas era para aprender. Tudo bem, passou ligeiro, passou
barato, como se diz. A segunda vez eu sabia que não devia fazer e fiz de novo. Aí vou ficar me culpando o resto da vida? Para quê? Olho para trás e digo, poxa, mas de novo? Sabia que não podia, fiz de novo. O preço a ser pago vai ser o dobro. Não adianta ficar se culpando. Não adianta ficar rezando. Tem que olhar a ação e entender. Isso não é coisa de uma boa consciência e eu não vou fazer mais. Isso não serve para mim. Quando nós decidimos não repetir mais, mas isso de fato, não de promessas vazias, um sentimento de dizer para si mesmo, para a sua consciência, isso eu não faço mais, isso aprendi a lição. Risquei do meu caderno esta pauta, não faço mais. Pronto. A culpa não existe, porque você aprendeu a lição. Ficar se arrancando os cabelos, como se diz, ou as unhas, para se culpar, para se maltratar, se auto-punir, não vai resolver o problema. Vai resolver quando nós temos o firme propósito de não repetir aquilo que vemos que não é lícito. Esta é a única salvação que temos para não passar pela dor maior. Então, se culpar, de fato, não vai resolver o problema. Não vai mudar o que está feito. Mas vai mudar para quem fez a sua consciência, a sua vida, o seu bem-estar, se entender o processo do aprendizado. Pode não ser de um dia para o outro, obviamente, mas ele vai diluir rapidamente o sofrimento. Se torna desnecessário. E assim é. Porque as leis divinas são assim. E elas regem desta forma as consciências que estão aqui nesse planeta. E assim eu finalizo mais um áudio de perguntas e respostas, deixando o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.